Olá! Hoje eu vou contar para vocês do meu primeiro paciente autista. Eu tenho uma grande trajetória em trabalho nos transtornos do espectro do autismo, que antigamente não era tido com esse nome. O autismo era muito pouco diagnosticado, só eram diagnosticados os casos em que era nível 3 hoje para nós de suporte, que eram casos bem severos, em que a criança necessitava de total auxílio, e com isso os casos eram subnotificados, ou seja, existiam bem menos autistas e eles ficavam em escolas especiais. Agora vão fazer 31 anos que eu fui apresentada ao autismo, apesar de já ter a teoria. Mas o meu objetivo com esses vídeos agora é trazer para vocês a prática. O que se faz enquanto fonoaudióloga nos dias de hoje e como nós podemos ajudar essas crianças. Então hoje eu vou contar para vocês brevemente o meu primeiro caso, que para mim foi um desafio muito grande. Na época, nós não conhecíamos ABA, nós não tínhamos Denver para estimulação precoce. Aliás, estimulação precoce nem existia, porque as crianças já eram diagnosticadas com mais idade. Esse meu primeiro caso, eu vou fazer algumas trocas para contar para vocês, para que não haja identificação. Então eu vou começar contando que era um menino, que esse menino ele foi diagnosticado pelo neurologista que me encaminhou o caso aos 3 anos de idade, só que os pais não aceitaram, porque não era uma coisa muito comum naquela época, e resolveram, eles tinham condições financeiras, resolveram procurar outras opiniões. Saíram, inclusive, do país à procura de outras opiniões, e com isso eles levaram 3 anos nessa busca. E retornaram ao atendimento, à clínica onde eu comecei a atendê-lo. Ele já tinha 6 anos de idade. Era uma criança que só corria de um lado para o outro, gritava o I, que é característico, né, que vários autistas têm, batia as mãos e não mantinha nenhum contato visual e não conseguia parar de nenhuma maneira. Na época foi muito desafiador, porque tudo era novo. Se hoje a gente tem algumas dúvidas, algumas não, muitas dúvidas ainda na questão do trabalho com as crianças autistas, embora tenhamos comprovação, metodologia comprovada científica, e isso é indiscutível, a quantidade de avanços que a gente tem, principalmente se a estimulação for precoce. Lá não tínhamos nada, só tínhamos a boa vontade, o amor e os conhecimentos teóricos de poucos livros que a gente conseguia ter acesso, porque internet também não era uma coisa do nosso dia a dia. Eu, como toda novata na época, na carreira, peguei as questões teóricas que tinha aprendido e vou aplicá-las. O que eu tinha ali? Crianças com autismo gostam de movimentos repetitivos, de brincadeiras repetitivas. Crianças com autismo gostam de rodas de carro. Crianças com autismo gostam de movimento. Muito bem, diante disso, minha primeira escolha para o trabalho com ele, a mãe já tinha ido para a anamnese, todos os trâmites, tinha retornado ao neurologista após esses 3 anos que eu falei para vocês de busca pelos pais, que nada mais era do que uma negação do diagnóstico, né, uma procura da cura, entre aspas, né, solucionar o problema. Chegou o dia da primeira consulta dele comigo. Ele estava na sala de espera, eu só ouvia o barulho, né? Até o momento que eu fui chamá-lo, abri a porta e ele passou reto por mim, entrou na primeira porta, porque na clínica eram muitas salas. Ele entrou na primeira porta e eu tinha escolhido uma ambulância, que eu achei muito legal, porque a gente apertava um botãozinho, saltava o paciente atrás da ambulância e aí a gente recolocava. Aí eu pensei, movimento repetitivo, vai ser o máximo, ele vai adorar. Quando ele entrou na sala, que passou por mim e entrou na sala, a primeira coisa que ele foi realmente na ambulância. Só que, coincidentemente, ele conseguiu apertar o botão, saltou o paciente, ele arrancou fora o paciente e começou com a sua estereotipia e correr pela sala. Então, vocês imaginem, para quem não tem experiência, e agora? O que eu faço? Vocês, como pais, como cuidadores, como professores, devem passar muito também. Hoje ainda, por essa pergunta. O que eu faço? Se nada do que eu me propus, né, e aí vem a nossa flexibilidade mental, deu certo neste primeiro momento. Ele deu algumas voltas, voltando a contar para vocês, ele deu algumas voltas pela sala e foi para baixo da mesa. E ali ele ficou
batendo no bonequinho, fazendo o som e bem no cantinho. A minha atitude foi também ir para baixo da mesa, ficar na frente dele e começar a tentar uma interação. Então, eu tentava bater no bonequinho, ele batia, mas jamais manteve o contato visual comigo. Ele só fazia isso, é como se eu não existisse, não estivesse ali. E aí ficamos embaixo da mesa até o fim daquela consulta. Ele foi, a mãe perguntou como é que tinha sido, eu disse, estamos estabelecendo o vínculo. Fazíamos uma consulta semanal só, naquela época, na clínica. Na semana seguinte, mais estudos, mais preparação, e eu pensei, não, se ele gosta de correr, de se movimentar, vou levar um boliche. Tínhamos salas na clínica de diversas formas, e aí eu optei por pegar uma sala onde não tinham móveis, era uma sala vazia, com uma cadeira, e a gente fazia um trabalho mais de motricidade. Levei um boliche numa caixa, dispus o boliche, bolas, tudo preparado, e ele entrou, foi direto na caixa do boliche, e eu não vi que dentro da caixa do boliche tinha um papelzinho, uma embalagem de chocolate. Ele pegou a embalagem de chocolate, começou a correr e a bater e correr pela sala. Passava por cima do boliche sem nenhuma percepção do ambiente. Comecei a fazer movimentos com o boliche, né, batendo um no outro, chamando a atenção dele, mas nada superava o interesse dele naquele momento pelo papelzinho. Então, esse foi o foco inicial. Eu comecei a ir lá também, sempre que ele me possibilitava, porque ele tinha esquiva, quando ele viu que eu chegava, ele virava para a parede, aí eu esperava, quando ele voltava, eu ia lá, batia no papelzinho assim que possível, e isso desagradava enormemente ele. Passou-se o tempo que acabou aquela sessão, na outra, eu disse, não, agora eu vou precisar de uma coisa que eu faça ele ficar um pouco mais sentado. Aí, mesinha pequena de criança, fui preparada com espuma de barbear, tintas de diversas cores, toalha, e tinha na frente da mesa um espelho grande. Então ele chegou e casualmente se atraiu pelo que estava em cima da mesa e sentou. No momento que ele sentou, eu muito realizada, coloquei a espuma de barbear sobre a mesa para ver a reação dele. Hipersensível, ele resolveu limpar a mesa. Aí ele fez assim com a mão, sujou a mão da espuma e passou na roupa. Tinha levado também pincéis de tinta. Aí eu disse, não, vou dar o pincel para ele e ele usa como instrumento para mexer. Isso foi ótimo. Aí, casualmente, quando tocava na mão dele a espuma de barbear, ele me olhava. Começou aí o nosso primeiro contato visual. Então, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque mesmo quando se trabalhava de uma maneira empírica, a gente não tinha evidências científicas, mesmo assim já se obedecia os interesses da criança. Mesmo assim, a gente já procurava fazer aquilo. Nesse dia dessa consulta da tinta, vários copos, cada copo eu botei uma cor, e aí botava a espuma de barbear, aí ele mexia, e quando ficava da cor, ele me olhava rapidamente, assim, né, e voltava a mexer ali, porque ele também usava como estereotipia, né, da rotação do pincel. Então, vocês vejam que esse trabalho foi o trabalho que começou a nos vincular, a que começou a ele a perceber que eu estava ali. E a gente tem que procurar. Daí, a partir daí, depois eu resolvi restringir um pouco o espaço, fazer atividades que dessem mais tranquilidade, porque senão eu não conseguia nada. E depois coloquei uma piscina com alguns quilos de arroz, e aí nós entrávamos os dois para dentro da piscina, e ali a gente fazia as tarefas, porque o meu objetivo, né, estabelecido no planejamento de terapia fonoaudiológica, era fazer com que ele primeiro visualizasse a minha face, para que depois eu conseguisse emitir os sons, a fala, na intenção de que ele imitasse. Que a gente sabe, teoricamente, sempre soube que a imitação é uma dificuldade de quem está no espectro. E assim, gente, houve um trabalho. Ele era uma criança aos 6 anos não verbal, uma criança que permaneceu muito tempo emitindo sons, tinha aquela estereotipia, né, verbal lá do I, que ele usava muito junto com a estereotipia motora. Não consegui dar sequência, ele ficou muito vinculado comigo, mas eu não consegui dar sequência ao tratamento, até porque eu mudei de cidade. Então a gente tinha muita dúvida, assim, sobre o que ele compreendia, né? A gente não tinha um teste formal, o que ele compreendia, uma vez que ele quase não interagia. Quando houve a alteração, então a passagem que a gente chama
para uma outra terapeuta, que ela começou a vir junto comigo no trabalho, para que ele conhecesse, enfim. No último dia ele estava comigo e eu disse para ela, na frente dele, hoje é o meu último dia com ele. E a gente estava num colchonete e ele levantou, ele nunca tinha feito isso. Ele levantou de onde ele estava e sentou no meu colo e me abraçou. Gente, até hoje eu fico arrepiada quando eu lembro dessa sensação, porque foi uma resposta dele. Eu te entendo, eu tô sabendo que tu vai embora. Então a gente às vezes subestima muito, por eles não darem um retorno a nós, a gente subestima muito os sentimentos e a compreensão das crianças autistas. Eu pretendo trazer aqui para vocês muitos outros casos que eu tive nesses 30 anos. Vou selecionar alguns assim mais impactantes, tanto de crianças e agora mais ultimamente de adultos que eu atendo bastante também. Agradeço a atenção de vocês, deixe aqui nos comentários se isso é interessante, porque dentre esses meus relatos dos casos, existem muito sucesso e muitas coisas que podem ser hoje aproveitadas por vocês pais, por cuidadores, nas escolas, para que cada vez mais a gente consiga trazer essas crianças em um desenvolvimento cada vez melhor delas. Obrigada.